Pessoal do segundo A, tudo bem? Estamos voltando, às nossas atividades virtuais depois do recesso antecipado. Desejo de coração que vocês estejam bem, se cuidando, para que a gente possa voltar na medida do possível seguros, que é o mais importante, o mais rápido possível. Pois bem, pessoal, foi deixado para vocês agora, na semana anterior, quando a gente voltou do recesso, mais um material, dando continuidade a esses conteúdos que a gente está falando de trigonometria na circunferência. Já vou adiantar para vocês que mais ou menos até o final agora de junho, tá bom? Acredito que na última semana de junho, estourando na primeira de julho, a gente vai fechar essa parte que fala de trigonometria, que já dá uma introdução, uma base boa daquilo que a gente precisa agora para o segundo ano do ensino médio. E depois disso a gente já vai passar para outra unidade, com conteúdos diferenciados de matemática, tá bom? E eu estou deixando, mesmo modificando alguma das sequências dos bimestres, aqueles conteúdos que a gente sabe que eles são mais produtivos presencialmente, aqueles que requerem mais explicação, mais orientação, coisa mais detalhada, a gente está deixando lá para o final, porque com a expectativa de quando a gente retornar, a gente vê esses conteúdos que são mais minuciosos, tá bom? Então, a gente vai agora fazer a análise das questões. A gente está focando poucas questões, porque a gente sabe aí que vocês têm inúmeras disciplinas e quando coincide uma semana de todos os professores ou a maioria dos professores passar a atividade, realmente vocês ficam muito sobrecarregados. E é um dos motivos que eu idealizei um curso, eu acredito que, se todos não sabem, nas explicações que eu dei aí no grupo, não participaram do primeiro dia do curso. A gente, no final da videoaula hoje, a gente vai explicar melhor, mas eu vou adiantar a vocês que é um curso opcional, que a gente não vai falar de conteúdo escolar, tá bom? Da nossa disciplina de matemática, mas a gente vai falar do dia a dia, da rotina, principalmente, na visão de vocês, Eu imaginei e estou com expectativa boa e quero que a gente, apesar de ser opcional, mas no final desse curso, quando a gente tiver todos os encontros, a gente vai disponibilizar para vocês um certificado com a assinatura da diretora, constando os encontros que vocês participaram, as horas, tudo direitinho, para que a gente faça tudo organizadinho. Mas o sentido maior, além do certificado, é o que pode ficar de proveito para vocês, em relação a orientações de como vocês podem se planejar melhor para as atividades, um momento que a gente tem uma conversa boa, é pouco tempo, na segunda-feira é apenas meia hora, mas é uma meia hora que a gente quer que ela sirva de motivação para que vocês possam encarar toda essa semana que tem de aula. Então a gente faz na segunda-feira justamente com esse sentido de revigorar as energias e encarar essa batalha que a gente está enfrentando, mas na visão do aluno, E também para matar um pouquinho a saudade de escutar vocês, de ver vocês. Então, apesar de ser, digamos, ele é opcional, mas eu faço um apelo para que a gente participe, Para que a gente dê esse crédito, porque realmente esse curso foi idealizado com muito carinho para dar essa ajuda a vocês, para que vocês possam, nós todos possamos superar, mas é uma visão mais para vocês, tá bom? Então, conte demais com a participação de todos. Eu quero a participação de todos. Se não for possível, mas a maioria que puder participar, a gente vai estar sempre trabalhando esse curso nesse sentido, tá bom? Então vamos lá, Vamos voltar para o nosso conteúdo de matemática. E as atividades que foram deixadas para vocês, 3 questões foram deixadas para vocês, falavam sobre relação fundamental da trigonometria e arcos complementares, tá bom? Então a gente vai falar sobre essas questões aí, mas
antes da gente ir direto para as questões em si, né, nós vamos também falar, porque vocês sabem que sempre no começo de toda videoaula a gente começa a videoaula falando de uma questão desafio, que fica sempre no final de uma aula para a gente desvendar no início da aula seguinte, né? E aí é o seguinte, o segundo A, mais uma vez me surpreende, porque é a turma que mais tem participações nos desafios, né? E consequentemente, participando mais também, a tendência é que pessoas acertem mais o desafio, né? E aí eu quero agradecer e parabenizar pessoas que são assíduas, sempre estão participando, sempre estão dando sua opinião, interagindo, né, no desafio. E vamos incentivar para a maior parte da turma participar também, dando sua opinião, né? Acertar é uma consequência, né? O bom é que a gente interage também nessa parte do desafio e aguça o raciocínio lógico de vocês, o pensamento de vocês, né? E aí, essa imagem aí saiu para alguém, viu? Essa imagem aí saiu para alguém quando a gente entrou de recesso, na semana que estava entrando de recesso. Essa imagem aí do desafio apareceu para alguém da turma, né? Mas primeiro vamos relembrar qual era a questão do desafio e em seguida a gente divulga aqui quem foi o vencedor ou a vencedora do desafio, né, do último desafio que a gente lançou nas nossas aulas. Vamos lá, vamos relembrar como era o desafio, como era a questão. E o desafio era isso aí, pessoal. Olha, ele dizia assim: se 1 é igual a 5, 2 é igual a 11, 3 é igual a 16, 4 é igual a 20 e 5 é igual a x. A pergunta é: qual é o valor de x? Né? Muita gente, a tendência, a questão ela é produzida porque muitas vezes as pessoas vão fazer as comparações. A gente começa fazendo comparação, ver se tem um padrão em alguma coisa, se tem uma certa sequência, né? Essa é a primeira análise que vem na nossa mente. Muita gente pensou da seguinte maneira: comparando os valores que estão aqui do lado esquerdo, eles vão tendo um aumento sempre de 1, né? O padrão é 1 a mais. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem. Se a gente olhar do lado direito, o padrão também é de aumento, só que não é um aumento fixo, né? É um aumento que dentro desse próprio aumento tem outro padrão. Por exemplo, de 5 para 11 aumenta 6, de 11 para 16 aumenta 5, de 16 para 20 aumenta 4 e de 20 para x. Então tem gente que analisou isso aqui e percebeu, de 5 para 11 aumenta 6, de 11 para 16 aumenta 5, de 16 para 20 aumenta 4. Então os aumentos estão sendo reduzidos em uma unidade, né? Aqui aumenta 6, daqui para cá aumenta 5, depois 4, então tem gente que deduziu que aumentaria 3, ou seja, o valor de x seria 23. Isso é um raciocínio bom, mas não precisa tudo isso, porque se a gente perceber, é uma coisa simples, né? Não é uma pegadinha, é uma questão mesmo de observação. Aqui é uma igualdade, pessoal, e no caso de igualdade, né, os dois lados da igualdade se equivalem, a palavra já diz isso, né? Então veja só a primeira parte, 1 é igual a 5, então nessa última parte, 5 é igual a 1, 5 é igual a 1 e não a 23, né? Se 1 é igual a 5, invertendo, 5 vai ser igual a 1, então x é 1, tá bom? O valor de x é 1. E muitas pessoas participaram, parabenizo mais uma vez a turma, né? Que quanto assim melhore, mais pessoas participem, a gente espera isso. E divulgando quem foi o vencedor, a vencedora do desafio foi Vanessa, tá bom? Vanessa, parabéns, né? E vamos torcer para que tanto você quanto os colegas da turma participem, porque no final da videoaula de hoje eu já deixo o desafio. E assim que vocês analisarem, já participem, né? Lembrando que pode participar uma vez de cada desafio, ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Não se preocupe não, porque fica registrado o horário. E se você for a primeira pessoa a participar e acertar, você é o vencedor do desafio da semana, tá bom? Então, vamos agora para as nossas questões que ficaram aí para a gente analisar, né? Foram 3 questões. Pois bem, pessoal. Aí, analisando as questões, a primeira questão era a seguinte:
É uma parte simples, né? Essa parte aí não é complicada, mas aí a gente vai mostrar aqui o seguinte para vocês. Diz assim, ó, primeira questão. Dado cosseno de x igual a 4/5 com π sobre 2 menor que x, que é menor que π, calcule seno de x. E ele pede, informe se o valor será positivo ou negativo e em qual quadrante se encontra. Vamos por parte, né, pessoal? Vamos analisar cada coisa aqui. Eu estou sempre elaborando as questões muito semelhantes àquelas questões que vocês assistem no vídeo que o professor Paulo ele explica. Eu particularmente gosto muito da explicação dele. E aí o vídeo vocês podem assistir quantas vezes acharem necessário. E se comparar as questões que ele explica com as que eu coloco, são praticamente as mesmas, só mudando os valores, tá bom? Até para facilitar para vocês. Aqui já está a resolução, mas eu vou comentar parte a parte para que vocês compreendam. Primeiro vamos analisar aqui, pessoal. Olha, vamos ver isso aqui, ó. Quando ele diz aqui, ó, o valor de x, tá, é maior do que π sobre 2 e é menor do que π, tá bom? O x está entre π sobre 2 e π. Lembre que π, que é π radiano, está subtendido, o π vale, no caso, o π vale 180 graus, né? Então, aqui é π sobre 2, então 180 por 2 dá 90, tá bom? Então, isso aqui, ó, onde o cursor está passando é 90 graus e π é 180. Ou seja, o x se encontra entre 90 e 180. Já dá para a gente saber o quadrante, né? O quadrante já dá para saber, porque se o valor de x está entre 90 e 180, onde é que está entre 90 e 180? 90 e 180, eu coloquei aqui a circunferência para ficar melhor a gente analisar, certo? Entre 90 e 180 está aqui, ó, tá bom? Ó, entre 90 e 180. Então aqui é segundo quadrante. Lembrando que a ordem dos quadrantes obedece o sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, se aqui está entre 90 e 180, vai estar no segundo quadrante, isso a gente já sabe, tá bom? Isso é boa informação, já vai ajudar no restante da análise da questão. Ok? Mas vamos por partes. Tem um aqui, que é a lei geral, né, da questão da comparação entre cosseno e seno, que diz assim: o cosseno de um ângulo x ao quadrado mais o seno desse ângulo ao quadrado dá sempre igual a 1, tá bom? Isso é uma regra, então a gente pode adotar ela sempre. Quando ele disser o cosseno e quiser saber o seno, ou vice-versa, a gente pode usar essa regrazinha aqui, tá bom? Então, ó, voltando, cosseno de x ao quadrado mais seno de x ao quadrado é igual a 1, ok? Então, ele diz aqui o valor do cosseno, ó, tá vendo? Ele diz o valor do cosseno e ele quer saber, ó, calcule seno. Então, veja só, ele diz o cosseno e ele pergunta seno. Então, se ele diz cosseno, a gente pode substituir aqui no valor do cosseno o valor que ele diz. E vai ficar faltando o seno para a gente descobrir. A gente pode substituir aqui normalmente, né? Não é equação normal. Normalmente a gente vai substituir. Então, bora lá. Cosseno é 4/5, então a gente substitui aqui, ó. 4/5 entre parênteses elevado a 2, tá bom? Então, 4/5 elevado a 2 mais seno, que a gente está procurando, de x elevado a 2 igual a 1, tá bom? Ter atenção aqui elevado ao quadrado entre parênteses, porque esse 2 que está aqui, esse expoente que está aqui, ele está servindo tanto para o 4 quanto para o 5, tá bom? Então, a gente vai levar ao quadrado os dois termos, né? Aliás, os dois elementos desse termo aqui, 4/5. Então, vai ficar 4 ao quadrado, 16. Cuidado que não é 4 vezes 2 não, viu? É 4 vezes 4, é 4 ao quadrado. Então, 4 ao quadrado dá 16. 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, dá 25, tá bom? Então, fica 16 barra, quer dizer, sobre. 16 sobre 25. Mais, baixa o restante. Seno de x ao quadrado igual a 1. Aqui a gente só vai organizar. O que é letra deixa do lado esquerdo, que já está, né? E o que é número passa para o lado direito, tá bom? Então, baixa aqui o seno de x ao quadrado. O 1 já está, eu vou baixar. E o 16 sobre 25, que é positivo, ele vai ser transferido para o outro lado, tá bom? Ele está do lado esquerdo e vai passar para o lado direito. Então, ele troca o sinal. Se ele é mais, passa menos, tá bom? Então, vai ficar 1 menos 16 sobre 25, tá certo? 1 menos 16 sobre 25. Aqui a gente já faz daquela maneira rápida, né? Que é multiplicar o denominador pelo numerador, pelo número que está inteiro aqui, e subtrair do numerador da segunda fração,
tá bom? Então a gente faz assim, ó, 25 vezes 1, 25, menos 16, 9. Por isso que esse 9 apareceu aqui, tá bom? A gente faz de maneira rápida, ó. De novo, 25 vezes 1, 25, menos 16, 9. Repete o 25 aqui embaixo. Então como é que fica? Seno de x ao quadrado é igual a 9 sobre 25. Vamos ter cuidado que isso aqui ainda não é a resposta, pessoal, porque o ângulo está ao quadrado. Vocês estão vendo aqui, ó, onde está passando o cursor do mouse, está ao quadrado. Então, para tirar esse quadrado aqui, eu vou ter que fazer o quê? Extrair a raiz, tá bom? Então, voltando para cá, continuando aqui, eu vou extrair a raiz do primeiro membro, que é seno de x ao quadrado, vou extrair a raiz, e vou extrair a raiz também do segundo membro, que é 9 sobre 25. Então, aqui eu corto, ó, esse 2 aqui do expoente, com esse 2 do índice, que ele está subtendido aqui, não aparece mais resiste, tá bom? Então a gente corta esse 2 com esse 2 do índice, fica só seno de x. E aqui, como a raiz está pegando tudo, ó, a raiz está pegando 9, isso é importante também, viu? A raiz está pegando 9 e o 25, é só tirar a raiz de cada um. A raiz de 9 é 3 e a raiz de 25 é 5. Percebam que admite duas respostas. Quando eu tirar a raiz de índice par, tá bom? Toda vez que eu tirar a raiz de um número que tem índice par, 2, 4, 6, ela admite tanto um resultado positivo quanto um resultado negativo. Mas aí não pode ser os dois, né? Porque ele vai estar detectado só no quadrante só. Como é que eu vou analisar para não me confundir? Eu sei que pode ser positivo e negativo. Veja só, pessoal, esse é o momento que o quadrante vai servir para a gente analisar. Então, lembrado que desde o começo da questão a gente falou que ele estava no segundo quadrante, porque estava entre 90 e 180, ó, ele está no segundo quadrante, tá bom? Ele está no segundo quadrante. E a gente está calculando seno. Não esqueça não, viu? A gente está calculando seno. Então, lembrando onde é o eixo do seno? O eixo do seno é no eixo x ou é no eixo y? O seno é no eixo y, tá bom? Então, toda vez que a gente for procurar seno, a gente tem que analisar o eixo, essa linha aqui, ó. O eixo y. E quando for cosseno, o eixo x. Como é seno, a gente vai olhar para esse eixo aqui, ó, essa linha aqui, tá bom? Na horizontal. Então vamos olhar aqui. Se ele está aqui, pessoal, ele vai estar aqui. Comparando com esse eixo aqui, ele aqui está acima, não está acima, ó. O primeiro e o segundo quadrante não pega a parte de cima do eixo y. Então, tudo que tiver aqui é positivo, tá bom? Então, por isso que o que vai servir é o 3/5 positivo e não 3/5 negativo, tá bom? Porque o quadrante está aparecendo na parte do eixo positivo, que é a parte de cima, e não de baixo, negativo, ok? Então, a resposta certa é 3/5 e encontra-se no segundo quadrante, ok? Compreendido? A gente vai passar agora para a próxima questão. A segunda questão, que ela é mais de definição, né? Para a gente analisar. Tem um cálculozinho, é simples, e é mais para a gente explicar o significado do T. Bora lá. Ele pede que você prove, né? Mostre que seno ao quadrado de 30 graus mais seno ao quadrado de 60 graus é igual a 1. E explica o significado do termo, complementares. Primeiro vamos mostrar isso aqui, né? Essa parte aqui, ele quer que a gente prove. Ele não está perguntando se é, ele já está afirmando que é. É só para a gente provar e explicar por que é, tá bom? Então veja só aqui. O que é que acontece? Pessoal, olha só, 30 graus e 60. Cuidado que é tudo seno, viu? É diferente da primeira questão. A primeira questão era seno mais cosseno ao quadrado, que dá igual a 1. Tá bom? Seno do ângulo com o cosseno do mesmo ângulo vai dar igual a 1. Tá certo? Se for ao quadrado. Só que aqui não é seno e cosseno, é seno e seno. E também dá igual a 1. Por quê? Como é que a gente vai provar essa curiosidade aqui? Vamos lembrar, pessoal, olha, o que é um ângulo complementar do outro? É aquilo que falta para completar 90 graus. Por exemplo, o complemento de 20 é 70. O complemento de 10 é 80. Então, se você analisar, 30 é complementar de 60 também. Então, quando isso acontecer, mesmo que seja seno e seno, a regra vai funcionar. Se for cosseno e cosseno, e os ângulos forem complementares entre si, a regra vai funcionar. A prova é essa aqui, veja só. Seno de 30 equivale ao complemento do seu cosseno. Por exemplo, seno de 30
é a mesma coisa de cosseno de 60. Se fosse seno de 20, era a mesma coisa de cosseno de 70, entendeu? Seno de 10, o mesmo que cosseno de 80. Então, o seno de um ângulo equivale ao cosseno do seu complemento. Eu vou dizer devagar para vocês entenderem. O seno de qualquer ângulo vale a mesma coisa do cosseno do seu complemento. Então, o seno de 30 vale a mesma coisa do cosseno de 60. Então, vamos substituir. Se o seno de 30 é a mesma coisa de cosseno de 60, então no lugar de seno de 30, aqui ó, no lugar de seno de 30, eu não vou botar mais seno de 30, eu vou colocar cosseno de 60, que vale a mesma coisa, tá bom? Então, no lugar de seno de 30, eu vou colocar cosseno de 60 ao quadrado, porque não são equivalentes, mas o restante eu deixo a mesma coisa, tá bom? Eu mudo só a primeira parte, pelo equivalente, mais seno de 60 igual a 1. Mais seno ao quadrado de 60 igual a 1. Por que é que eu fiz isso tudo? Para poder aqui, ó, vejam onde o cursor do mouse está passando, para poder chegar aqui, e ao chegar aqui a gente usar aquela primeira regra da questão anterior, tá bom? Ou seja, cosseno de um ângulo mais o seno do próprio ângulo ao quadrado vai dar igual a 1, tá bom? Aqui não tinha como usar porque era tudo seno, mas quando a gente fez essa transformação com essa igualdade, ficou cosseno e seno do mesmo ângulo de 60. Só pode usar essa regra se for cosseno e seno e for o mesmo ângulo. Se for ângulo diferente, não pode. Tá bom? Então, a gente fez essa transformação para poder utilizar a regra que foi mostrada na questão 1, a questão anterior. Tudo bem? A partir daqui, já está explicado, né? Então, está explicado, pois o cosseno de qualquer ângulo ao quadrado mais o seno desse mesmo ângulo ao quadrado dá igual a 1. Então, isso aqui é a prova que ele queria, né? Quando ele mostra, prove que isso é verdade. Então, a gente provou fazendo essa substituição, tá bom? Se não ficou bem compreendido, pessoal, volta o vídeo um pouquinho, escuta novamente. Se mesmo assim não ficou compreendido, tá? Entre em contato no WhatsApp ou pelo e-mail para poder a gente tentar explicar detalhadamente, tá bom? Então, o objetivo é pouca questão e mais explicação para que a gente possa entender. E aqui é aquilo que a gente tinha falado, né? A explicação do termo complementar. O termo complementar significa aquilo que falta para completar 90 graus. Ou seja, o seno de um ângulo equivale ao valor do complemento do cosseno deste. Como eu disse, né? O seno de 30 é a mesma coisa do cosseno de 60. E assim por diante. Ok? Agora a gente vai passar para a nossa última questão da atividade, né? Vamos lá. A terceira questão, ela é muito semelhante com a primeira. Se vocês analisarem, ela é muito semelhante com a primeira. Só que tem uma pequena diferença. Lá na primeira, ele pedia para a gente calcular o seno. Acho que vocês lembram que ele pedia lá para a gente encontrar o seno, né? E aqui a gente vai calcular o cosseno. A análise é a mesma, a regra é a mesma, só que no final, quando a gente for lá para o círculo trigonométrico aqui, ó, tá bom? Quando a gente for analisar esse círculo trigonométrico aqui, nós não vamos olhar mais o eixo do seno, a gente vai olhar o eixo do cosseno, tá bom? A única diferença é essa. Mas o raciocínio no começo é idêntico, tá bom? Sendo o seno do ângulo A 2/3 e 2π, que é maior que A, que é maior que 3π sobre 2, calcule o cosseno de A. Mesma coisa, ó, informe o valor, se é positivo ou negativo, e justifique o porquê. Ou seja, a gente vai justificar dizendo o quadrante que ele se encontra, né? Mas vamos lá. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui. Veja só. Vamos olhar aqui esse A. Tá vendo? Ó, sendo o seno de A. Então, esse A vai estar onde? Né? Vamos analisar aqui onde é que esse A vai se encontrar. Qual é o quadrante logo? Veja só. Se π vale 180, 2π vale 360. Né? 360, tá bom? E 3π sobre 2. Como é que a gente faz isso aqui? Vamos fazer assim, ó. Vamos dividir logo 3 por 2. 3 por 2 dá 1,5, certo? Então, 1,5 vezes 180. Quer dizer, 180 com mais 90, que é a metade, né? Dá 270, ok? Então, ó, aqui dá 370. Desculpa, aqui dá 360 e aqui dá 270. Ou seja, o ângulo que está entre 360 e
270, né? Tá bom? Então ele está entre um e outro. Então a gente vai analisar aqui, ó, bem direitinho, qual é a parte que ele vai se encontrar, tá bom? Então aqui a gente vai ter essa análise para fazer, certo? Então ele diz aqui, ó, vamos substituir aqui, pessoal, cosseno de A ao quadrado, lembrando que ele quer o cosseno, viu? Ele não quer o seno, ele quer o cosseno. Então, se ele quer o cosseno, isso aqui que ele dá é o seno, ó. O valor do seno aqui, tá vendo? O seno é 2/3, certo? Vamos substituir em 2/3, tá ok? Então a gente vai fazer o seguinte, bora lá. Pessoal, só um detalhe, aí eu vou pedir desculpas a vocês, porque percebi agora. Na verdade aqui não é 2π, acho que foi na hora da digitação que saiu o 2. Na verdade é só o π, viu? Tá bom? Desconsidere esse 2 aqui, é só π. Então π que é 180 e 1π², né, que aqui de 3 por 2 vai dar 1,5, 270. Então esse valor aqui está entre 180 e 270, tá bom? Peço desculpas aí pelo erro, que aqui não tem esse 2, é só o π mesmo. Então o valor do ângulo está entre 180 e 270. A gente já mata a charada e vai estar aqui no terceiro quadrante, né? Entre 180 e 270, terceiro quadrante, ok? Então lembrando, aqui é só π, viu? Desconsidere esse 2 aqui. Vamos botar aqui para a substituição do cálculo. Então nós vamos ter aqui, ó, veja só, informar-se esse valor, vamos primeiro substituir, né? Então, como ele quer o cosseno, a gente vai baixar aqui o cosseno de A ao quadrado, mais o seno, ele diz para a gente que é 2/3, então vai ficar 2/3 ao quadrado igual a 1, ok? Então, cosseno de A ao quadrado baixa, mais 2 ao quadrado dá 4 e 3 ao quadrado dá 9. Esse expoente serve para toda a fração, certo? Igual a 1. Vamos organizar, né? Cosseno de A ao quadrado já está do lado esquerdo, permanece do jeito que está positivo. Igual 1 está do lado direito, baixa. 4/9 está positivo, só que está do lado esquerdo. Vai passar para o lado direito, invertendo o sinal, vai passar negativo, tá bom? Então 4/9 positivo, passa negativo para lá. Eu vou baixar aqui cosseno de A ao quadrado, baixei, igual. Vamos jogar aquela mesma regrazinha rápida, né? Para descobrir quanto é que dá isso aqui, para não ter que não precisar tirar aquele negócio de MMC e tudo, né? Então a gente faz o seguinte, ó. 9 vezes 1, 9. Menos 4, 5. Tá bom? Bora lá de novo, ó. 9 vezes 1, 9. Menos 4, 5. Né? E repete. Aqui, outra falhazinha que eu vou pedir desculpas a vocês. Na verdade, aqui não é 4, ó. Tá bom? É 9. Tá bom, pessoal? Por isso que é bom a correção. E a gente, quando perceber o erro, a gente comentar aqui, né? Veja, ó, desculpa, viu? Aqui no lugar desse 4 aqui é um 9. Então, vai mudar tudo aqui na frente, tá bom, pessoal? Mas aí eu vou dizendo a vocês, vocês vão analisando aí, para vocês não achar que a de vocês é que está errada, tá bom? Vocês confiram lá pelo que eu estou falando. Tem umas coisas que estão erradas aqui na digitação. Mas bora lá. Aqui fica 5 e aqui fica 9, ok? 5 sobre 9. Então, vou tirar a raiz quadrada aqui, ó. Do primeiro termo, cosseno de A ao quadrado igual 5, lembrando que aqui é para ser 9, tá? 4, né? 5 sobre 9, ok? Tirando a raiz, corta aqui o expoente, né? E corta o índice, então fica só o cosseno de A. E aqui, lembrando que no lugar do 4 é para ser um 9, quando eu tirar a raiz, o 5 não tem raiz exata, então o 5 permanece dentro da raiz. E o 9, que é 9, lembre, não é 4, não é 9. E o 9, a raiz de 9 é 3. Então, no lugar, pessoal, de raiz de 5 sobre 2, lembrem que é raiz de 5 sobre 3, tá certo? Raiz de 5 sobre 3, raiz de 5 sobre 3. Por que é que a raiz aqui ainda permaneceu no 5? Porque o 5 não tem uma raiz exata, mas o 9 tem uma raiz que é 3, tá bom? Então, ela sai do 9, que tem uma raiz exata, fica 3, e ela permanece no 5, porque o 5 não tem uma raiz exata. Lembrando que admite respostas, uma resposta positiva e outra negativa. Como saber das duas, aqui está correta. Por isso que é importante o quadrante, né? Então, lembrado que vai estar aqui, pessoal, terceiro quadrante que a gente falou, ó, tá bom? Lembrando que aqui é π, ficou doido, foi? Não é só π. Está entre 180 e 270, terceiro quadrante. E a gente está procurando cosseno, ok? Cosseno. Lembram qual é o eixo dos cossenos? Se é o eixo y ou o eixo x. A gente viu na questão 1 que o seno era no eixo
y, né? Então o cosseno vai ser no eixo x. Lembrando, ó, o eixo x é tudo isso aqui. Então para o eixo x é positivo primeiro e quarto quadrante. E é negativo segundo e terceiro quadrante, né? Que está do lado esquerdo aqui, tá bom? Para esse eixo aqui, primeiro e quarto quadrante positivo e segundo e terceiro quadrante negativo. Como ele está no terceiro quadrante, vai ser negativo. Lembrando, pessoal, que é menos raiz de 5 sobre 3 e não 2, tá bom? Ficou um errozinho aqui, aí ele continua até o final, tá? Mais uma vez eu peço desculpas aí pelo erro, ter percebido isso agora, mas acredito que dá para vocês consertarem pelo que a gente explicou e falou agora. Tudo bem? Então ficou negativo porque ele está no terceiro quadrante e é no eixo x, que é o eixo dos cossenos. Ok? Qualquer dúvida, volta um pouquinho aí a questão, escuta novamente ou entre em contato para tirar essa dúvida se quiser. Tá bom? Então, assim a gente finaliza, né, poucas questões, a gente tem que priorizar mais a explicação do que a quantidade de questões para realmente entender. Ok? Então, antes de finalizar a aula, a gente vai apresentar o próximo desafio, né? O desafio dessa semana. E o desafio dessa semana é o seguinte, de forma bem rápida para vocês. Um homem muito rico foi sequestrado. E aí 3 pessoas ficaram como suspeitos, sendo que uma das 3 pessoas é realmente o sequestrador ou a sequestradora, né? Porque tem uma mulher aí como suspeita também. E o que é que acontece? Contrataram um detetive e o detetive encontrou uma única pista deixada pela vítima, né? Pela pessoa que foi sequestrada. E o bilhete trazia só essas datas aqui, ó, vocês estão vendo. O bilhete dizia só 1º de janeiro, 5 de março, 2 de maio, 3 de agosto. Era a única pista que tinha. E baseando-se nessa pista, o detetive conseguiu descobrir qual dos 3 era realmente o sequestrador, ou a sequestradora, né? Tá certo? Baseado só nessas pistas aqui, ó, só nesse bilhete aqui ele conseguiu dizer com certeza quem era o sequestrador, ou a sequestradora, como eu já disse. Tá bom? E aí é para vocês dizerem qual dos 3 é o sequestrador e por quê, tá bom? Não é só dizer quem é, mas também explicar por que vocês acham que é o sequestrador. Ok? Vocês entenderam aí o desafio? Tem esse gritinho aí, né, que é característica da gente. Mas é isso, pessoal. Eu acho que está compreendido. A única informação que tem são essas aqui, das datas. E aqui está os suspeitos. Um deles aqui é o culpado, né, o sequestrador. Para vocês tentarem dizer qual é e por quê, viu? Tem que dizer por quê também. Ok? A primeira pessoa que participar da turma e acertar é o vencedor do desafio da semana. E mais uma vez, bem rapidinho aqui, eu quero convidar vocês a participarem do nosso encontro semanal, que é toda segunda, não tem nada a ver com a disciplina, é uma coisa à parte, tá bom? Eu estou com expectativa boa e estou torcendo, estou fazendo isso visando mais o bem-estar de cada um de vocês nesse momento que a gente está vivenciando, tá bom? Ao longo da semana a gente vai sempre se comunicando aí pelo grupo do WhatsApp e vai falando tanto da nossa disciplina, né, de matemática, quanto o curso. O curso é opcional, não é obrigatório, mas mesmo assim eu queria que vocês dessem esse voto de confiança, participassem direitinho e pode deixar que a gente vai mantendo contato até antes do próximo encontro, que é na próxima segunda-feira. Tá bom? Agradeço mais a atenção de vocês, continue se cuidando e, se Deus quiser, a cada semana que a gente passa virtual é uma semana a menos que a gente vai esperar para nos reencontrarmos de forma presencial. Tá bom? Valeu!